E a gente ainda é muito dependente da mídia. Quando você pensa o que é dito nas mídias digitais, você percebe que o que é dito é um grande eco da mídia. As pessoas comentam a novela, comentam o futebol, comentam o Big Brother, comentam a Copa, vão comentar a Olimpíada. Então não tem nada ainda tão novo. É um momento maravilhoso para se estudar, por quê? Porque agora é meio como se fosse um grande aquecimento. Você está vendo o tamanho dos músculos do indivíduo, mas ele ainda não está jogando contra você. Ele está só fazendo flexão de braço. Metade do mundo ainda está desconectada. E mesmo aquela que está conectada ainda fala estadunidense. 2/3 do mundo, isso é uma das coisas mais importantes, não usa caractere romano. Mas você provavelmente já teve algum daqueles teclados que tem caracteres japoneses ou chineses, e você fala, mas dá para escrever assim. Eu tive no Japão e eu vi um teclado kanji, e tive que usar um desses para escrever um e-mail para casa. Para escrever um e-mail de 2 parágrafos, eu levei mais de meia hora, porque as letras estavam no lugar onde o japonês achava que elas deviam estar. Sabe? Então as letras ocidentais estavam num lugar mais ou menos parecido com o som delas no ideograma correspondente em kanji, e você falava assim, caramba, onde é que está o J? Achei, acento esquece. Agora, as coisas começam a mudar. Isso aqui, por exemplo, é a utopia. É a utopia mesmo, utopia.org.gr, escrito em grego. Por quê? Porque a internet ainda não fala a língua que é a mãe de todas as nossas línguas. E agora, pela primeira vez, o blogueiro grego consegue blogar em grego. O blogueiro coreano consegue blogar em coreano. E várias outras pessoas começam a falar, daqui a pouco eu tenho árabe, daqui a pouco eu tenho indiano, eu começo a ter algumas outras culturas aí. Então, na verdade, nunca teve um grande contato mundial. O que a gente teve é um monte de gente que já falava as mesmas coisas. Quando você fica decepcionado com a falta de novidade, com a mesmice, com a falta de profundidade do conteúdo da internet, é porque, na verdade, você não colocou quase ninguém para falar ali ainda. Você está colocando gente que fala TV, você está colocando gente que fala mídia, para conversar sobre mídia. Por que você tem em comum com um romeno? Mídia, sabe? Morreu o Michael Jackson, ótimo, agora eu tenho alguma coisa para conversar com um romeno. Ou então estou jogando Warcraft contra esse romeno, tenho alguma coisa a conversar com esse romeno. Veja, eu dependo ainda da mídia de massa. Ou seja, é muita gente para ser posta em contato e ela ainda não foi. E daqui a pouco ela vem. Acredito que nos próximos 10 anos você começa a ter realmente um contato mundial, simplesmente por esgotamento. Se essa crise dos Estados Unidos durar mais um pouquinho, isso acontece ainda mais rápido. Mas hoje em dia, sempre que você fala em inovação, você ainda fala em Estados Unidos. Pensa algum dos grandes produtos digitais que você conhece que não é americano. E você vai perceber que praticamente todos eles ou são locais ou são americanos. Ninguém usa nada francês, ninguém usa nada inglês, ninguém usa nada holandês. Produto, nenhum ainda. Então, ainda tem muita coisa para vir. E para entender isso, o indivíduo precisa ser elástico. Os tempos do Charles Darwin já se foram. Survival of the fittest é lindo. Ou seja, eu precisava correr e me adaptar, é mais ou menos como prestar um concurso público. Corri e me adaptei e não preciso pensar para o resto da vida. Esquece, já foi. Hoje em dia você precisa se adaptar continuamente o tempo todo. E aí o indivíduo às vezes propõe isto. Que é bizarro, que assim, a luz não ajuda muito, mas é uma esteira rolante ligada a uma mesa de PABX. E preste atenção em duas coisas. Primeiro, a cara da tia. E segundo, imaginem o tom de voz dela dizendo, ai, você ligou para a Unilever. É um prazer estar aqui. Terceiro, imaginem a nojeira que deve estar essa mesa com pelos, cabelos e gotas de suor e perdigotos. Não, isso não é uma ideia. Isso é simplesmente uma aceleração de um monte de coisas que não faziam sentido. Então, na verdade, hoje em dia, eu me sinto deslocado. Por quê? Porque as coisas estão evoluindo constantemente. E a ideia do ambiente estanque desapareceu. E quando eu tenho isso, eu tenho uma remoção completa de intermediários. Tudo aquilo que o nego chama de Web 2.0, na verdade, é uma rede de conteúdo que o conteúdo já independe da forma. Que o conteúdo é mais importante do que a fonte do conteúdo. Antigamente você dizia, li na Veja que, reticências. Hoje em dia você vai dizer, soube de, reticências. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, como vocês souberam que o Michael Jackson morreu, ninguém lembra onde viu isso. Se eu perguntar para vocês como vocês souberam que, como vocês ouviram falar pela primeira vez de Barack Obama, ninguém lembra. Que o nome no meio do Barack Obama é Hussein, ninguém lembra. Ninguém lembra absolutamente nada em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque o conteúdo se tornou mais importante do que a fonte. E porque o conteúdo promove uma quantidade enorme de informação o tempo todo. Isso faz com que a experiência seja mais importante do que a forma e a interação seja mais importante do que o discurso. É uma enorme mudança. Pela primeira vez, a gente está saindo daquela prótese do livro, do jornal, da mídia, e está mudando para um ser humano.
Porque quando eu converso com alguém, o conteúdo é mais importante do que a fonte, a experiência é mais importante do que a forma, a interação é mais importante que o discurso. Quando você fala, olha, essa piada a piada não é engraçada, mas o jeito que ela foi contada é fantástico, você está falando de contexto, coisa que até agora a gente não conseguia fazer. Coisa que até agora a gente usava uma prótese, que era ruim para mostrar algumas coisas e ótima para se mostrar conteúdo. A mídia não morre, a mídia vai demorar muito para morrer, porque ela ainda é eficiente para dar aquele primeiro ponto de conversa. Então, boa parte, se você pergunta onde é que está o indivíduo da geração Y, ele está vendo TV, sabe? Ou ele está baixando uma série da TV para ver mais tarde no YouTube, para ver mais tarde no computador dele. Mas ele ainda é consumidor de uma mesma fonte. E essa participação toda é uma demanda social. A gente está com essa transformação toda não porque alguém veio lá e colocou uma inovação e todo mundo achou o máximo e resolveu usar. Pelo contrário, eu tenho uma enorme demanda social por participação num ambiente que é cada vez mais histérico, cada vez mais acelerado, cada vez mais pressionado por resultados, em que o indivíduo está cada vez mais sozinho. E aí, naturalmente, a internet é a válvula de escape disso. Mas ninguém leva a sério a tecnologia nova até que chega a hora que não dá mais para ignorá-las. Você simplesmente absorve e não questiona, ou você ignora e não questiona, até que chega um momento que você fala assim, cara, não dá, eu vou precisar entender essa nova tecnologia. A prova é que se eu falar para vocês pensarem hoje naquele conceito de paraíso, seja ele paraíso celeste, paraíso na terra, um paraíso tropical, um paraíso rural, não tem PlayStation. Qualquer imagem do paraíso ainda é uma visão do passado. Qualquer imagem do paraíso ainda é uma projeção lá de trás. Qualquer imagem do paraíso é tão linda quanto o primeiro beijo, tão linda quanto os seus tempos de criança, tão linda quanto os seus tempos de colégio. E se você realmente fizesse uma regressão mental e lembrasse como eram efetivamente esses tempos, você percebe que a infância é linda, menos a sua. Sabe? Que o primeiro beijo é maravilhoso, não sendo o seu foi especialmente horrível. E que, na verdade, qualquer nova experiência que você dá de cara com ela de frente pela primeira vez é horrível. E qualquer experiência que você teve no passado é hilária. Qualquer desgraça contada no pretérito perfeito é deliciosamente divertida. Não tinha de cair morto, eu quebrei a perna. Claro, porque passou. Então, aquela história que eu dizia bem no comecinho, quando a gente anda para o futuro com o olho no retrovisor, a gente tem um enorme problema em entender o que está acontecendo aqui, e ao não entender o que está acontecendo aqui, a gente não faz a pergunta mais essencial, que é, o que está acontecendo? Quando surge o Foursquare, quando tem aquela enorme histeria, eu lembro quando lançaram o iPhone, não o iPhone 3G, não o iPhone 3GS, muito menos o iPhone 4. Quando lançaram o iPhone, foi em julho, no mês seguinte, lançaram uma outra coisa. E um dominou a mídia em julho e a outro dominou a mídia em agosto. E quando você pega e faz um recorte dessas duas épocas, você percebe como o mundo era histérico. Porque aquilo que matou qualquer notícia do iPhone e virou a grande notícia do mês seguinte, foi Harry Potter. E aí você percebe assim, mas um é um telefone que muda a forma de comunicação, é uma coisa futuro, e outro é um mundinho mágico do bruxinho de Hogwarts. Não faz muito sentido. Então, quer dizer, se você não se pergunta o que está acontecendo, e se pergunta só se isso é bom ou ruim, a resposta vai ser sempre dependente do contexto. E se você não entende o contexto, você não chega a lugar nenhum. Bom, qual é o contexto? O contexto é que o indivíduo está cada vez mais domesticado. O jeito que você ama, come, ri, chora, dorme, joga, se diverte, se exercita, se exprime é domesticado. Você está cada vez mais vigiado e você é cada vez mais aquilo que o grupo faz, você é cada vez mais gado. Você não, porque você tem ainda critério, ou como diriam os jovens, noção. Você ainda é um sujeito com noção, né? Porque se você for um sem noção, você é um tio. E tio é uma outra história. Tio é aquela categoria do sujeito que independe da idade, é o cara que não tem noção, né? Voltando à história, você, então, um tio, portanto, alguém com critério, ainda consegue entender que certas coisas não fazem sentido. Mas vamos voltar no tempo, imagina que você tem 14 e a sua forma de amar está sendo moldada pelo grupo. A sua forma de comer está sendo moldada pelo grupo, de rir, de chorar, de dormir, de jogar, de se divertir, de se exercitar. Ou seja, a partir do instante em que as formas de comportamento começam a invadir o indivíduo por todos os lados, e que ele absolutamente não tem mais nenhuma referência sólida, a não ser a referência do grupo dele, a referência do grupo dele, para ser uma referência nova, muda o tempo todo, ele não tem aonde se apoiar. O terreno é pantanoso e ele já perdeu a âncora faz muito tempo. Resultado, o que o indivíduo faz? Ele se isola. E ele organiza o mundo para que não precise mais mexer nele. É fantástico quando você termina de ver um filme do David Lynch, alguém pergunta, mas esse filme é o quê? É um drama?
É um filme do David Lynch, porra! Sabe? Você vê um filme do Tarantino, mas isso é comédia, terror, é um filme do Tarantino, porra! E quando você vê um cara que não é uma grife, e o filme é um David Lynch misturado com Tarantino, isso é um... Me faltam palavras para dizê-lo. Então eu digo, esse filme é duca. Ou esse filme é uma merda. Mas de qualquer maneira, eu não sou capaz de definir esse filme com nada. Por quê? Porque como uma pessoa, ela não é definível. Você sabe muito bem que aquele indivíduo que não tem nenhuma experiência de viagem é aquele indivíduo que fala para você, francês é todo enjoado. Porque deve ter visto 8 franceses na vida, né? 7 deles na TV. 6 da TV em personagens caricatos. Então, claro que francês é tudo enjoado. Qualquer indivíduo que viaja bastante, você pergunta como é que é um povo, ele vai dizer, não sei, varia. Tem nego escroto em qualquer país. Em linhas gerais, o cara é mais ou menos assim, e ponto. Ora, o que acontece? A partir do instante em que o mundo é estranho na minha frente, ele demanda um monte de coisas para mim, e realmente, Big Brother is watching you, mas essa não é a pior das distopias que a gente vive. A gente vive sim na distopia do Aldous Huxley, do George Orwell, e a gente também vive na distopia do Aldous Huxley. A gente também vive em admirável mundo novo, não o do Shakespeare, mas o do Huxley, em que todo mundo é forçadamente igual, e que ai de você se você não for um bem pensante. A prova disso é a maior das tendências, o único mercado em internet que nunca viu crise. E ele é maior do que nunca, e o único problema hoje dos grandes negócios dele é que os pequenos começam a canibalizar os grandes, que é porn. Pornografia é uma coisa que todo mundo tem nojinho de falar, mas pornografia é a única coisa que cresce furiosamente na internet, o tempo todo. E por que pornografia é? Porque pornografia é uma experiência social pragmática. Ora, pornografia é sexo com uma pessoa que você mais ama ou mais odeia no mundo e ponto. E ela não vai reclamar. Ou seja, absolutamente você elimina qualquer resistência. O dia que as estatísticas de pornografia começarem a cair, eu vou começar a perceber que a gente tem alguma espécie de socialização. Quando você tem pornografia só crescendo, você percebe o seguinte, que pornografia, bom, se alguém não sabe, a briga da Apple com vídeo de qualquer formato que não seja deles é por causa de pornografia, entre outras coisas. O sucesso do Android e do Google é por causa de pornografia. O sucesso de plataformas paralelas ao iPad é pornografia. Caso você esteja pensando que fosse tecnologia ou qualquer outra coisa mais bonitinha. Ou seja, pornografia é uma experiência pragmática e não é só ela. A hora que todo mundo é estrangeiro, a hora que você olha para todo mundo e não tem nenhuma estrutura social para identificar o cara, sobrenome não significa nada, origem não significa nada, cidade não significa nada, você vai lá e mede o cara. E os objetos de consumo são os objetos de identidade. Então, quanto mais eu consumo não agora para parecer rico, como antigamente você tinha um dente de ouro na frente, você consome para parecer descolado. A única diferença é que um dente de ouro não deprecia, e um celular deprecia. E mais do que isso, todo mundo é carente, claro, porque você moe qualquer tipo de grupo social, o indivíduo é carente. Então, consumo é recompensa. Um dos desenhos mais claros é Sex and the City, sabe? Que é um filme absolutamente banal e absolutamente aterrorizante. A própria ideia, eu acho que Sex and the City devia colocar na prateleira de terror, sabe? Terror, total, absoluto. O mundo que te espera é este.